tinha um sotaque, né? Eu tô imitando ele aqui, mas não desconsidera. Louça vazia não vende. Quando a gente começou no escritório na casa do Adriano. Então era lá. Era eu, Adriano, uma mesa, dois notebook e uma cadeira e uma cadeira de que era uma cadeira. Eu sentava numa cadeira de bar. Eu sentava numa cadeira de bar para trabalhar. Você já percebeu que toda farmácia, não só farmácia, mercado também, ela compra um ponto, aí ela comprou esse ponto, ela vai lá e já compra a casa do lado, compra o terreno do lado para fazer estacionamento? Vídeo novo começando aqui no canal, e aí é isso mesmo que você viu aí na thumb. Escritório novo e por que a gente resolveu mudar de escritório. Então a gente está nesse escritório agora, que na verdade é um condomínio ali, né, de empresas. E porque a gente resolveu vir para esse condomínio, eu vou falar tudo para vocês. E aí no final eu vou deixar até uma questão do que, de o quanto isso foi positivo para a gente, qual foi o retorno que isso trouxe para a gente. Então a gente, tô chegando aqui no escritório, vou mostrar um pouco para vocês, apresentar. Mas de antemão, o legal de você poder locar, porque nosso escritório não é próprio, nosso escritório ele é locado. Antes a gente ficou num cowork, que é um modelo de sala ali, de aluguel de sala ali. A gente alugava a sala e agora a gente veio para um escritório um pouquinho maior que era antes do nosso início. Só para mim contar para vocês, o nosso início, a gente está fazendo 3 anos de empresa esse ano, 3 anos de escritório, de assessoria, e a gente mudou bastante. E o nosso início, ele foi muito, no começo foi na casa do sócio, do meu sócio, do Adriano. A gente começou lá gravando, a gente começou lá trabalhando lá no escritório do Adriano, da casa dele. E aí a ideia era essa, no início a gente ia fazer produtos digitais para vender. A gente até fez um produto, vendeu esse produto, mas não deu aquilo que a gente esperava. E depois, o que a gente fez? A gente foi e montou, a gente viu essa demanda que tinha referente a empresas, né, que queriam entender um pouco do digital, como entrar no digital, como vender no digital, que é o mais importante, né? Não é só entrar no digital, você tem um prêmio para isso, e esse prêmio referente é vendas. Então a gente entendeu isso e a gente montou nosso primeiro modelo para a gente entregar esses produtos. Então, isso aí vai fazer 3 anos atrás, esse final desse ano. Então, temos aí mais de 2 anos e meio de empresa. E aí a gente resolveu montar esse modelo. Então, o primeiro escritório foi na casa do Adriano. O segundo escritório, a gente ficou mais de 2 anos, 2 anos mais ou menos, a gente ficou 4 meses, 5 meses a gente ficou na casa do Adriano. Depois, 2 anos e 10 meses, mais ou menos, pouquinho mais, 2 anos e pouco, a gente ficou nesse outro escritório que ficava aqui no centro da cidade onde a gente mora. E agora a gente está nesse escritório aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Cara, ele é bem legal porque ele é bem verdão assim, né? A gente gosta. Mas se você for analisar, ele é um condomínio mesmo. Então ele tem 2 torres, que essa torre aqui e mais uma torre aqui que eu vou mostrar para vocês. Então aqui, qual que é o legal já de começo? É que realmente aqui é tudo empresa. Então, como aqui é tudo empresa, surgem muitas oportunidades. Porque tem várias empresas aqui. Aqui, se eu não me engano, tem 150 empresas. Então você imagina, isso já é um ponto positivo. Porque você consegue fazer um network, consegue ali estar conversando com as pessoas. E aí eu vou entrar aqui, eu vou mostrar o escritório para você. Aproveitar que os meninos ainda não chegou. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que é a estrutura, de como tudo acontece. Mas o legal é isso. Como é um ambiente que tem muitas pessoas, a gente acaba fazendo bastante conexões. Isso aí já é um ponto positivo pra gente, já foi um ponto muito legal. Tô chegando aqui, o legal também que a gente já fica no primeiro andar, a gente não precisa pegar elevador. Aqui fora o térreo, são 3 andares. Então, entrando aqui, ó, vocês vão perceber que não tem muita gente. Na verdade, não chegou ninguém dos meninos ainda. Esse aqui é o nosso parceiro Daniel. A gente tem uma parceria com ele também aqui no escritório. Então, o Dani ele faz essa parte de gestão, toda essa questão. Aqui tem 3 pontos de trabalho.
ponto 1, ponto 2 e ponto 3. E aí a gente trabalha aqui. Eu vou fazer um cafezinho pra gente e a gente já bate mais um papinho. Troca uma ideia. Não dá, sem café não dá, né? Vamos lá. Por que nós resolvemos mudar de escritório depois de 2 anos aí? Como eu tinha falado para vocês, eu acho que o primeiro ponto referente é questão de localização. Por que localização? Quando a gente trabalhava no outro escritório ficava lá no centro aqui da cidade onde a gente mora aqui no interior de São Paulo. Então, a gente ficava lá no centro. E o centro, ele tem um movimento ali dos comerciantes. Porém, quando a gente fazia reuniões ali, chamava para trazer nossos parceiros para fazer reunião, que eu acho que um dos nossos diferenciais é esse, a gente gosta do presencial, a gente é do online, mas a gente gosta disso aqui, desse relacionamento tete a tete ali, sabe? Conversar, ir visitar os clientes, tal. Então tem toda essa questão, a gente gosta que os clientes venham visitar a gente, então isso aqui acontece muito, vocês vão perceber aqui no meu canal que vai ter clientes que vai aparecendo aqui no canal, parceiros que aparecem no canal, porque a gente gosta desse relacionamento. Justamente isso, a gente gostando desse tipo de relacionamento, a gente via que lá era um excelente escritório. Porém, a localização, questão de estacionamento era muito ruim. E aqui tem muita vaga para estacionamento. Então, isso faz diferença no negócio. Faz muita diferença. Quando você montar o seu negócio, você tem que ser um negócio. Vamos falar do modelo de farmácia. Vocês percebem por que a farmácia ela compra um ponto, ela vai lá, compra um ponto. Você já percebeu que toda farmácia, não só farmácia, mercado também, ela compra um ponto. Ela comprou esse ponto. Ela vai lá e já compra a casa do lado, compra o terreno do lado para fazer estacionamento? Por quê? É porque ela gosta? É porque ela tem dinheiro para esbanjar? Não. É porque isso ajuda na experiência. Então, você ter um bom lugar, uma boa localização, e você ter um lugar para o seu cliente estacionar, chegar tranquilo, não ficar procurando vaga, não ficar procurando. E era muito ruim isso lá no outro escritório, porque justamente isso, o cliente ficava procurando vaga, aí quando não era isso, tinha que deixar na rua, aí deixava na rua, e aqui não precisa, aqui tem segurança, aqui tem toda uma portaria. Então, isso é muito legal. Fora a localização também, a gente hoje está numa localização melhor, a gente está numa avenida nobre aqui da cidade, isso também traz autoridade para a marca. Então, quando você fala assim, cara, ó, eu tô aqui, vem aqui no escritório tomar um café, a gente fica localizada na Avenida X e tal. Então, isso ajuda muito. Então, a localização foi um dos pontos que fez a gente mudar, vir aqui pro novo escritório. O segundo ponto foi referente à estrutura. Por que estrutura? É o seguinte, como eu tinha falado para vocês, aqui tem mais segurança. Então aqui tem segurança, tem a portaria, tem a questão de cada torre tem a sua secretária, tem a questão da limpeza, tem a estrutura em si. É uma estrutura mais robusta. Além de ser uma estrutura mais robusta, é uma estrutura que passa muita autoridade. Então, convido você um dia, quem sabe um dia você vai vir visitar a gente aqui no escritório, você vai perceber isso. E isso faz diferença no negócio. Faz muita diferença no negócio. Estrutura vende. Estrutura vende. Eu lembro quando eu trabalhava com roupa, uma vez eu fui num fornecedor, esse fornecedor era libanês. Acho que foi um dos aprendizados que eu tive na minha venda, quando eu trabalhava com vestuário. E aí esse fornecedor meu, ele falava assim para mim, ele falava desse jeito, loja vazia não vende. Tinha um sotaque, né? Então tô imitando ele aqui, mas não desconsidera. Loja vazia não vende. Então, quando você tem a sua loja vazia, eu entendi aquilo como estrutura. Então, você não. Cara, se você entrar numa loja, no mercado, se você entrar numa empresa e essa empresa, às vezes, ela não tá bem pintada, ela não tem produtos, ela não tá com a prateleira cheia, ela não tá com as araras ali cheias e bem organizadas, tudo isso gera desconfiança. E é uma coisa que eu sempre falo. O que é uma venda? O que facilita uma venda? O que facilita uma venda é a confiança.
você confiar. Então, a estrutura, quando você entra numa boa estrutura, ela é tudo? Não, ela não é tudo. Tem vários cenários ali que vai te ajudar. Mas é um dos pilares ali que te ajuda a gerar mais confiança na sua marca, no seu posicionamento, na autoridade da sua empresa. Então isso ajuda muito. Então realmente, quando a gente veio para cá, uma das coisas que impressionou a gente, que a gente gostou, achou muito positivo, foi a estrutura. Questão de estrutura, toda essa questão, até o escritório aqui que a gente está hoje, ele era de um advogado antes. E aí a gente até falou, e o Adriano até pensou, né? Falou, cara, mano, mas poxa, não é muito formal. Só que para os clientes que a gente trabalha hoje, para os empresários que a gente trabalha hoje, a gente trabalha com empresa, área da saúde, a gente trabalha com clínicas, doutores, doutoras. Quando a gente traz eles se identificam. Então é legal também você ter uma estrutura que ela bate com o mercado que você quer atuar. Então você tem que ter essa comunicação. A estrutura passa essa comunicação. Então a estrutura nos ajudou bastante. Então foi um outro ponto que nos ajudou. Quando a gente veio para cá, a gente pensou, cara, estrutura legal, vamos ir, vamos topar, vamos fazer essa mudança aí. Então pensa nisso pro seu negócio, tá? Acredito nisso, eu quero dividir com vocês. Quando você for montar um negócio, eu sei que no começo, igual como eu falei no começo do vídeo, quando a gente começou no escritório na casa do Adriano. Então era lá. Era eu, Adriano, uma mesa, dois notebook e uma cadeira e uma cadeira de que era uma cadeira. Eu sentava numa cadeira de bar. Eu sentava numa cadeira de bar para trabalhar. Foi isso o começo. Você entendeu? Então, e eu não tenho vergonha disso, pelo contrário. Tem muita gente que às vezes se envergonha. Só que quando a gente empreende, a gente tem que entender que a gente tem que amar o processo. É o processo que tem que amar. É muito bom o dinheiro, maravilhoso, legal, dá acesso, dá conforto, fortalece, é maravilhoso. Mas no começo não tem dinheiro. No começo não tem dinheiro. Então, quando você pensa nisso, então é legal você ver essa evolução de estrutura. Então, a estrutura é um ponto positivo para você pensar na sua empresa, no seu negócio. Comece com o que tem, mas vai investindo na estrutura. Vai melhorando essa estrutura, porque a estrutura ela te ajuda a vender. Outro ponto que a gente nos fez pensar também, fez tomar a decisão de mudar, e é muito positivo mudar, eu acho que é muito legal, é a questão do modelo. O que é isso, Rafa? O modelo do negócio. O que seria o modelo de negócio? Seriam as regras. Eu e o Adriano pensamos assim, que é o Adriano meu sócio, ele aparece aqui no canal também, e se você quiser também conhecer o Adriano, é só seguir Adriano Rosa, ADS, que aí você vai conhecer o Adriano melhor. Eu e o Adriano, quando a gente conversou, todo final de ano a gente faz uma reunião, faz um planejamento para o próximo ano. E a gente vê o que deu certo e o que não deu certo. Quando a gente analisou o que deu certo e o que não deu certo em 2025, e quando a gente foi trazer o que deu certo para 2026, uma das coisas que a gente viu que foi, a gente já teve um back-office maior, a gente já teve um time maior. E o que era esse time? A gente tinha um produtor, tinha um videomaker, a gente tinha um designer, a gente tinha outro gestor, a gente tinha uma outra gestora. Então a gente já teve esse time. Então hoje o nosso time, quando a gente percebeu isso, falou, cara, a gente está gastando muito na estrutura. Então é melhor a gente, cara, esse ano, vamos focar na receita? Porque uma empresa normalmente tem dois pontos que ela vai olhar. Ela vai pensar o seguinte, pensa assim na sua empresa, no seu negócio. Você pensa em rentabilizar, você pensa em crescer, que é normal. No começo a gente sempre pensou muito em crescer. Só que quando a gente pensou em crescer, a gente sempre tinha que investir muito em pessoas. Faz parte, contratava pessoa, mensal ali, pagava mensal, tudo PJ tal, certinho. Porém, qual que é a questão? A gente viu que a gente cresceu, porém, para esse ano de 2026, a gente pensou, cara, vamos enxugar um pouco o back-office e vamos pensar mais em receita. Então, caixa é rei. Vamos pensar em caixa, fazer grana. Então, quando a gente pensou nisso, a gente pensou em um outro modelo que a gente trabalha também, que é da educação. Então, na educação, a gente consegue crescer com um time menor, porque a gente faz a parte de mentoria.
E aproveitando também esse ponto aqui, eu quero falar para você, se você quer aprender um pouco mais sobre estratégia digital, se você quer aprender um pouco mais sobre comunicação, sobre conteúdos, como planejar, como eu consigo fazer tráfego pago, um tráfego pago estratégico ali, mais para negócios, aqui abaixo tem um QR Code onde você vai acessar uma sala, essa sala é privada, onde a gente disponibiliza conteúdos ali gratuitos e também a gente dá o acesso para vocês ali para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Dentro desse trabalho tem a parte de mentoria, consultoria, então se você tiver interesse, clique aqui abaixo aqui, ou se não, vai lá no link na descrição que eu vou deixar ali o link, ou se não, mais fácil ainda, pega esse QR Code que está aparecendo aqui no lado abaixo aqui da tela e você consegue ali ter o acesso à nossa sala privada. Então, isso ajudou muito. Sabe, essa questão de a gente pensar no modelo foi o que a gente pensou. A gente falou, cara, dá pra gente trabalhar no lado da educação. E no lado da educação a gente não precisa de tantas pessoas, essa é a verdade. A gente precisa. Tem um time, então tem cara aí que fatura na educação, só para você ter um exemplo. Tem pessoas que faturam em 2025, uma empresa que fatura em 2025 50 milhões e tem um time de 30 pessoas. Lógico que não é o nosso tamanho, a gente chegou já em um time mais ou menos de 7 pessoas. Porém, nesse início da educação que a gente viu que deu certo, que fez em 2025 e veio para 2026, nesse início, a gente com o time que a gente tem de 5 pessoas vai tranquilo. E esse modelo nosso também é bem híbrido, então a gente consegue trabalhar à distância. Então o web designer trabalha home, aí o outro gestor trabalha home, o nosso videomaker, produtor, consegue ir nos lugares e trabalha home. Então a gente conseguiu trabalhar mais enxuto, conseguiu gastar menos na operação, no modelo, e a gente está tendo bons resultados. E a gente conseguiu nesse primeiro trimestre, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, e eu vou dividir um pouco do que foi positivo nesse primeiro trimestre. Mas foi legal. Então o modelo foi um dos pontos que fez a gente mudar também. O quarto ponto que eu vou falar para vocês, até para esse vídeo não ficar tão longo, acho que mas é o que eu acho mais importante. Não que os outros não sejam. Estrutura legal, você pensar na estrutura, modelo é legal, localização é legal, sempre é muito legal isso. Tem que pensar no negócio. Mas eu acho que esse quarto é o que eu sempre penso que faz toda a diferença. O quarto ponto, que é o seguinte. Pra não esfriar o café, né? Esfriar o café é um pecado. Não dá pra esfriar o café, né, cara? Se você é o tipo de cara que deixa esfriar o café, você está cometendo um pecado. Então, para não esfriar o café, a gente já tomou aqui. Mas o quarto ponto é o seguinte, ambiente. Cara, o ambiente, ele molda. O ambiente, muitas das vezes, é mais forte do que você. Pode ter certeza disso. E você sabendo que o ambiente é mais forte do que você realmente, você se estrutura e você é intencional naquilo que você faz. Então, quando a gente viu esse ambiente aqui, quando a gente pensou, falou, cara, a gente veio visitar antes, a gente já visitava antes, e a gente já tinha esse contato com o nosso parceiro Daniel aqui, então a gente já visitava antes. Então, quando a gente veio para cá e a gente começou a perceber mais o ambiente, a gente viu, poxa, o ambiente é muito forte. Então, bons ambientes gera bons negócios. Bons ambientes, no ambiente certo, você consegue vender mais. No ambiente certo, você consegue vender por um preço melhor o seu serviço, o seu produto, a sua ideia. Então, muitas das vezes, aquela história e isso é verdade, é uma realidade, aquela história que se você vai no mercado, a água é um preço, a água é R$ 1,00, 98 centavos. Se você for num barzinho, a água vai ser ali R$ 3. E se você for no aeroporto, a água pode valer R$ 7, R$ 8. Então, olha como a precificação mudou. É a mesma água, mas uma água valia 98 centavos, a outra R$ 3 e a outra R$ 8. Cara, a mesma água. Por quê? O que mudou? É o ambiente. Então, o ambiente ele faz isso. O ambiente ele é transformador. Então, quando a gente conheceu esse ambiente, essa oportunidade de estar com mais empresas, de estar com empresas bem maiores que a gente, então a gente falou, cara, bora para esse novo desafio, porque todo novo ambiente você se testa.
todo novo ambiente tem aquela desconfiança, quem é esse pessoal, será que são sérios mesmo, será que são profissionais? Então sempre tem essa desconfiança. E a desconfiança, como eu tinha falado para você, ela te deixa um pouco mais distante das vendas, então com o tempo a gente vai gerando confiança e essa confiança gera uma troca. Então esse é o ponto. Mas o ambiente faz toda a diferença. Se fosse para te falar algo aqui, em algo que eu acredito, cara, se você às vezes não está crescendo, se você não está prosperando, se você está ali às vezes travado, muda o ambiente. Muda o ambiente que faz toda a diferença. Muda esse ambiente, vai para um ambiente diferente, busca estar com pessoas melhores que você, busca estar com pessoas que têm ideias melhores que você, busca aquela questão de você ser o mais burro da mesa, ou mais ignorante da mesa, te faz poder aprender. E lógico, não adianta você se colocar nesse lugar e não se colocar no papel de aluno, de você querer aprender de verdade. Então, isso faz toda a diferença. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, aperta o botão hype aí pra gente chegar mais longe aí, deixa o seu comentário, o que você achou, quais foram os pontos que você mais gostou, se foi a parte de ambiente, estrutura, localização, se foi a parte de modelo, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e eu quero realmente ter esse relacionamento com você, a gente criar essa comunidade para a gente fazer toda a diferença. Então, a gente se vê no próximo vídeo.